Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos 16, versículo 31. Atos 16, 31, todos no lindo coral. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Uma vez mais. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Antes de se sentar, diga para a pessoa que está do lado, olhando nos olhos dela: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu era apenas um garoto de 6 para 7 anos, e como nasci num lar cristão, num lar evangélico, eu era conduzido à igreja constantemente, diariamente. E naquela época, havia cultos quase todos os dias. Nós morávamos a 2 quarteirões da igreja, do templo, e eu tenho ótimas recordações do meu pai me trazendo no colo. Eu já com 6, 7 anos, já forte, mas meu pai era como um touro, e ele me trazia, às vezes, com sono, saindo da igreja, e ele me levava. São lembranças maravilhosas. Mas daquele templo muito simples, que fica a Rua Rui Barbosa, lá na cidade de Araguaína, no Tocantins, eu trago ótimas recordações. Um pastor extremamente severo, mas bondoso. Era um pastor que nos direcionava com um punho muito forte, mas um homem de Deus. E eu guardo lições extraordinárias daquele pastor, que já era idoso naquela época, mas, repito, um homem de Deus. Aquele templo me traz grandes recordações, como o coral cantando Mil Glórias. Não sei se há alguém aqui, um remanescente de uma época em que os corais cantavam Mil Glórias. E no hino, lembre, Mancini, eu acho que só nós dois aqui, né, Mancini, para lembrar, só nós dois. Mil Glórias, lembra, pastor? Mil Glórias? O pastor Eliseu falou que é mais novo, por isso que ele não se lembra. Mil Glórias, o maestro ia regendo aquele grande coral, e eu, um garoto também, regendo ali no banco, ao lado da minha mãe e do meu pai, regendo o coral. São lembranças maravilhosas. Mas o que me fez recordar, ao ler esse texto hoje, foi que lá naquele templo simples, pequeno, havia um versículo na parede. E quando eu aprendi a ler, eu li aquele versículo dezenas de vezes no mesmo culto, porque todas as vezes que há alguma coisa escrita num lugar público e você passa a vista, você lê sem querer, mas você lê. Então isso é automático. E qual era o versículo que estava escrito ali? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu guardo letras vermelhas, garrafais, na frente do templo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Você pode repetir comigo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Obviamente que este versículo tem sido utilizado como bênção, como promessa. E ao olharmos para o texto, eu gostaria que você mantivesse a Bíblia aberta em Atos capítulo 16. Nós percebemos claramente que esta promessa foi direcionada ao carcereiro, que um pouco antes estava pensando em tirar a própria vida. O texto de Atos capítulo 16 começa no versículo 9, com a visão em Troade, pregação em Filipos e a conversão de Lídia e do carcereiro. Ali em Filipos, Paulo e Silas pregam uma palavra. No versículo 16, ele percebe que há uma jovem que tem um espírito, um demônio de adivinhação, e todas as vezes que eles passavam, ela mencionava algo positivo, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isto por muitos dias, até que Paulo, perturbando-se no seu coração, teve o discernimento que, embora as palavras fossem boas, na verdade, o que ela estava dizendo
estava dizendo movida por um espírito de adivinhação. O que Paulo fez? Paulo repreendeu o demônio e a mulher, a moça, foi completamente livre. Só que gerou um problema muito sério, porque aquela moça trabalhava para os comerciantes da cidade. E aí gerou um prejuízo financeiro. Paulo e Silas, então, são presos. Sendo presos, a partir do versículo 23, diz, lançaram na prisão, Paulo e Silas, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E ele, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, isso é importante observar, e lhes segurou os pés no tronco. Não estavam apenas dentro de um local, mas estavam com os pés presos no tronco. Perto da meia-noite, versículo 25, há um texto que a gente se alegra todas as vezes que lê. Paulo e Silas, presos, com os pés presos no tronco, não murmuravam. Oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Ou seja, no meio da mais dura luta, da mais cruel adversidade, Paulo e Silas encontravam no seu coração graça para continuar cantando e adorando ao Senhor. Aqui é uma lição extraordinária e eu passo apenas de relance por ela. Independentemente das circunstâncias que estejamos vivendo, nunca podemos e devemos deixar de adorar a Deus, porque é no meio da luta da prova, adorando ao Senhor, que Deus move os alicerces do cárcere para abençoar o seu povo. Versículo 26 diz, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Por quê? Porque ele pagaria com a própria vida por ter falhado ao guardar aqueles prisioneiros. Mas Paulo, 28, clamou com grande voz, dizendo, vamos juntos? Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Primeira vez na história que presos ao serem libertos, não vão embora, não fogem. Só Deus é que pode fazer isso. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? A mais importante, a mais inteligente, a mais interessante de todas as perguntas que um ser humano pode fazer sobre a face da terra. Que eu devo fazer para me salvar? 31, e eles disseram, vamos juntos uma vez mais? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor. Olha a Bíblia entrando, a palavra de Deus foi pregada. E todos os que estavam em sua casa ouviram também a palavra, receberam a palavra. 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Com toda a sua casa. Quem entende esse mistério? Com toda a sua casa. Você pode dizer comigo? Com toda a sua casa. Pastor, o que tem a ver essa história? Primeiro, nós precisamos ser fiéis ao texto e explicar para a igreja que, embora repitamos, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, esta não é uma promessa a todas as pessoas. Quando você estuda a Bíblia, deve observar quem está falando, para quem está falando e qual o objetivo de estar falando. Esse versículo foi dito ao carcereiro naquelas circunstâncias. Você diz, que problema há nisso? A Bíblia tem promessas que são gerais e tem promessas específicas. Eu era ainda um jovem e recebi uma profecia um dia, uma serva de Deus que já dorme do Senhor. E no meio da profecia, os irmãos sabem que o vaso é de barro e às vezes o profeta se empolga um pouco, e no meio da profecia ela disse que Deus, a profecia que tinha dado a Salomão, ia dar a mim também. Te farei tão sábio que não houve antes nem depois. Eu disse, a irmã leu na Bíblia e me trouxe essa profecia. Pergunte se eu acreditei.
Acreditei, sim ou não? Vocês são de fé mesmo, né? Eu não acreditei. Por quê? Porque eu entendo que aquela palavra foi dita a Salomão. Eu não posso tomar posse de uma promessa que é dita ao Wagner, que foi dita a Abraão. Em ti serão benditas as famílias da terra. Isso não é nosso. Então eu preciso olhar para o texto, entender o texto, para não usá-lo como pretexto. Então observe bem. Há promessas que são gerais. Quem crê e for batizado é para quem? Se é para você, levante a mão, diga para mim. Diga para a minha família. É para os meus vizinhos. Quem crê e for batizado, será salvo. É para todos. Agora, esta promessa, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, ela traz no seu bojo, ela traz no pacote algo extremamente preocupante. Porque isso nos pode levar a uma letargia. E se há uma coisa que crente gosta, é de descansar. Tem muitos hinos que falam sobre isso. Descansa, espera, aguarda. E, em certo sentido, isso é bom. Quando você ouve essa promessa, crê no Senhor Jesus Cristo, aí você pensa assim, eu já criei, já sou salvo por Jesus. Então, agora, eu posso ficar deitado em berço esplêndido, que Jesus vai salvar toda a minha família. Está evangelizando os teus parentes? Não, estou na promessa. Qual promessa? Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Falou de Jesus? Não, não falei não. Por quê? Porque está escrito na palavra. Diga comigo, esta promessa foi para o carcereiro. Se eu quero ganhar a minha família para Jesus, eu preciso fazer o que a Bíblia me manda fazer. Tem um amém aí? Se eu quero conquistar minha família para Jesus, eu preciso observar o que a Bíblia diz. Então, note bem. Em rápidas palavras, eu queria 3 pontinhos aqui para poder não cansar a sua mente. Em primeiro lugar, Deus quer salvar minha família, porque Deus quer salvar todos os homens. Olha o que a Bíblia diz, se está com a Bíblia em mãos, abra em 1 Timóteo 2, 1 a 4, palavra de Paulo a Timóteo, e eu estou aguardando para que você possa ler, bem-aventurado aqueles que leem a palavra do Senhor. Ele diz assim, 1 Timóteo 2, 1 a 4, ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, para simplificar para você, súplicas, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e é agradável diante de Deus nosso Salvador. Vamos juntos? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Diga, Deus quer que a minha família seja salva. Nós acreditamos assim. João 3,16, o texto áureo da Bíblia, traz esse pacote. Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos creem que esta palavra é para a sua família? Diga aleluia. A minha oração nesta tarde, noite, é exatamente para que o Espírito Santo, na simplicidade da sua palavra, acenda uma fogueira no seu coração. De maneira que você comece a meditar que um parente seu não pode ir para o inferno estando convivendo com você, estando ao alcance da sua voz. E aqui eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já pensou se esse seu parente partir hoje, você vai dizer diante de Deus, Senhor, tudo que eu podia fazer, eu fiz, mas ele não quis. Se for esta a sua resposta, Deus seja louvado pela sua vida. Mas se você não puder dar essa resposta, Deus está falando diretamente com você,
A partir de hoje você vai mudar este quadro. A partir de hoje você vai lutar pela salvação dos seus parentes. Vai chorar dia e noite até vê-los salvos, porque esta é a vontade do Senhor nosso Deus. Deus quer salvar a todos. Segundo, todo discípulo de Jesus deve ser, por natureza, um ganhador de almas. Quem é discípulo de Jesus aqui? Quem é discípulo de Jesus para receber as bênçãos do Salmo 91, diga aleluia. Quem é discípulo de Jesus para receber as bênçãos do Salmo 37, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quem é discípulo de Jesus para receber as bênçãos do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quem é discípulo de Jesus para ser guiado pela palavra, Salmo 119, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem é discípulo de Jesus para isto? Quem é discípulo de Jesus para receber Isaías 53? Ele, Jesus, levou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem está aqui para receber cura, milagre, bênção? Agora vem a pergunta, abra a Bíblia. Quem é discípulo de Jesus para receber Mateus 28, 18 a 20? Mateus 28, 18 a 20. Abra sua Bíblia, por favor. Nós precisamos, pastor, mas a gente sabe esse versículo. A questão esta noite não é se você sabe, é se você faz. Nós aprendemos com Tiago. Não sejam ouvintes esquecidos. O ouvinte esquecido é aquele que sabe a palavra, ouve a palavra, mas não faz o que a palavra manda. Você sabe esse versículo. A pergunta é, está cumprindo? Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aqui há algo extraordinário. Jesus havia ressuscitado e agora ele diz, eu tenho a concentração de todo o poder no céu e na terra. E aí ele dá uma ordem. Vamos ler juntos, bem bonito, lindo coral? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que mais? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem é discípulo de Jesus para cumprir esta ordem, diga aleluia. Então vai mudar a partir de hoje a sua casa. Se você vai colocar em prática esse texto, vai mudar a partir de hoje em nome de Jesus. Quais são as implicações, pastor, de eu atender o ID de Jesus, de eu saber o ID de Jesus, de eu obedecer o ID de Jesus? Primeiro, meus irmãos, aqui está a essência da igreja. Diga comigo, em Mateus 28, 18 a 20, está a essência da igreja. Nós não podemos nos queixar de falta de poder, porque Jesus é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas lá em Lucas 19 ele diz, eis que vos dou poder. Ou seja, ele compartilhou o poder que ele tem conosco. É como se ele dissesse, eu vou subir, mas eu estou deixando com vocês, que são a minha igreja, o poder, a autoridade para mudar situações sobre a face da terra. Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, para mudar situações, para mudar circunstâncias, para mudar a minha casa, para mudar a minha família. Então observe, a questão do ID é a essência da igreja. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Se você está com a Bíblia aberta, eu dou um tempinho para que você possa localizar o texto. 1 Pedro 2 e 9. É um texto direcionado à igreja do Senhor, portanto, a mim e a você. Diz, mas vós, adigue, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê?
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem aqui é a igreja? Isso faz parte do nosso DNA, faz parte da essência da igreja, anunciar Jesus Cristo. E ouça, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer-lhes uma coisa. Estudando Tiago, e na terça-feira falei um pouco sobre isso, é algo que não tem mais espaço hoje, na mente e no coração de muitos cristãos. Por quê? Nós estamos vivendo num mundo movido pelo egoísmo. Lá na roça, papai dizia, farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós estamos vivendo dias assim. Meu irmão, quem quiser ir para o céu, vá. O importante é que eu estou indo. Quem não quiser, se vire para lá. Este não é o evangelho de Jesus Cristo. Quem tem o sentimento de Jesus no coração, se preocupa com os seus parentes, se preocupa com os seus vizinhos. Pastor, mas eu não consigo sentir nada. Esse é um assunto que não me faz arrepiar. Eu não sinto nada quando o senhor fala sobre isso. Sabe por quê? Porque muito provavelmente os desejos da carne, o egoísmo, a vaidade, a presunção, aquilo que Tiago denuncia no capítulo 4, tem tomado conta do teu coração. E você diz, e o que é que eu faço, pastor? Corra para os pés do Senhor e comece a chorar e a dizer, Deus, eu não sou um discípulo de fato e de verdade. Eu preciso de uma transformação hoje para me inquietar e me incomodar com a sorte das pessoas. Somente o Espírito Santo de Deus pode entrar no nosso coração e nos fazer chorar por alguém que nós não conhecemos. Você já teve essa experiência de passar pela rua e de repente você olha para alguém, não sabe o nome, nunca viu, mas o quadro é tão deprimente, você vê que a pessoa está desgraçadamente precisando de Deus e você chora. E alguém diz, você está louco? Não, eu estou movido pelo Espírito Santo de Deus que age no meu coração. Essa é a essência da igreja. O ID, irmãos, Mateus 28, é o propósito maior da vida cristã. Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos 20 e 24. Nós olhamos para o apóstolo Paulo e dizemos, meu Deus, que homem privilegiado. O apóstolo Paulo diz acerca de si mesmo, nós entendemos assim. Ele diz, eu conheço um homem, que eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas ele foi até o terceiro céu e viu coisas que não são dignas, não se pode dizer a míseros mortais. Eu estou parafraseando o texto. Este grande Paulo, que depois de Jesus, no meu entendimento, foi o maior homem do Novo Testamento. Este grande Paulo tinha a simplicidade, tinha a humildade, tinha o desprendimento de dizer o que nós vamos ler agora, Atos 20 e 24. Vamos juntos? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Você pode fechar os olhos por 30 segundos? Feche os olhos por 30 segundos. Você poderia fazer esta oração hoje? Você poderia dizer, Deus, a minha vida não é preciosa ou mais preciosa do que o ministério que o Senhor me confiou. A minha vida não pode ser mais preciosa do que a salvação daqueles que estão à minha volta, dos meus parentes, da minha família. E eu estou pedindo agora ao Espírito Santo de Deus que traga ao seu coração esta convicção profunda de que precisamos ter lágrimas para chorar em favor dos nossos entes queridos, dos nossos parentes, para que eles sejam salvos. Olha aqui, por favor. Esse é o maior propósito da vida cristã. Em nada tenho a minha vida por preciosa. É uma questão inegociável. Abra a Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Novamente o apóstolo Paulo tem umas expressões extraordinárias.
E é por isso que ele foi Paulo, irmãos, porque ele tinha a unção de Deus, a graça, o poder de Deus para dizer coisas tão profundas. 1 Coríntios 9,16 diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Você pode dizer comigo: ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Olha aqui para mim. Principalmente obreiros, jovens pregadores. Nós estamos vivendo um tempo de distorções. Pregar o evangelho tem se transformado numa profissão. Pregar o evangelho tem se transformado numa via de se alcançar a fama e o prestígio que por circunstâncias não se conseguiu através da revista Caras, mas se tenta a todo custo através do Facebook. Não entendi, pastor. Irmãos, eu louvo a Deus. Pela manhã, domingo, trouxe uma palavra aqui. Eu me encontrei com um jovem pregador desta igreja. E isto, irmãos, para mim é a coisa mais gloriosa que você pode ouvir. Ele disse: pastor, eu fui pregar este final de semana. E quando eu fui postar aquela foto, eu pregando assim. Não é assim, pastor? Pregadorzão? Aí uns pegam o terno assim e jogam. Quando eu fui postar, eu me lembrei daquela palavra que Deus falou através dos seus lábios. E o Espírito Santo repreendeu o meu coração. Naramacando que as, meia durabás. Esse é o poder da palavra de Deus, nos livrando da vaidade que todos nós temos, e que se não subjugarmos a ação do Espírito, ela aflora e toma o nosso coração. Olha que palavra desse homem de Deus. Ai de mim, se não pregar o evangelho, porque me foi imposta essa obrigação. Evangelho não é caminho para a fama. Evangelho é caminho para sofrimento. Sofrimento com glória, mas não aqui nessa terra, lá no céu para todo sempre. Tem muito pregador que nunca teve o seu nome citado nos jornais, nunca saiu na 93, nunca foi da Band, mas quando a gente chegar lá no céu, nós vamos notar o brilho da presença de Deus e dos galardões sobre aquela vida, porque entendeu a importância de ganhar vidas para o Senhor. Recebi uma mensagem de ontem para hoje, pastor, uma professora desta igreja, e o fez de maneira muito discreta, através das redes sociais, em off, e ela disse: pastor, sobraram revistas para crianças? Porque isso me emociona, porque eu reúno algumas crianças vizinhas da minha casa e faço um cultinho com elas. E se eu puder ter essas revistas que sobraram, eu vou passar as lições para ela de maneira organizada. Isso é gente que é conhecida no céu e na maioria das vezes não é conhecida na terra. Como eu queria que você sentisse o peso da responsabilidade de anunciar o evangelho de Jesus Cristo àqueles da sua família, aos seus vizinhos, aos da sua casa. É uma questão de urgência. Diga comigo: pregar é para hoje. Anunciar o evangelho aos meus familiares é para esta noite.
Palavras do Senhor Jesus, João 9:4, ele diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Primeiro, irmãos, é urgente, porque Jesus está às portas e tem gente dormindo. Jesus está às portas e tem muito crente dormindo dentro da igreja. Sonhe, faça projetos, elabore, continue a sua vida. Mas nunca permita que as coisas desta vida lhe roube a esperança verdadeira, que é saber que o Jesus querido vai voltar. O apóstolo Paulo diz: a nossa cidade está nos céus. Não é o Rio de Janeiro. De onde também esperamos nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar-se todas as coisas. Você que está com reumatismo esta noite, que está com enfermidade, tem uma esperança para você: o seu corpo será semelhante ao corpo de Jesus, e essa é a nossa esperança. Pastor, Jesus pode me curar hoje? Pode. Mas se ele não curar, não vai mudar nada. Você vai continuar firme, esperando a volta dele, louvando, adorando, bendizendo, glorificando ao Senhor. É urgente, porque Jesus pode voltar esta noite. Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Por aí vai. Pode ser hoje. E você que está afastado dos caminhos do Senhor está me ouvindo esta noite. Tem um risco muito sério. Você fala: pastor, pelos meus cálculos, Jesus não vai voltar agora. Mas tem uma verdade que você não pode fugir. A Bíblia diz que a nossa vida é um conto ligeiro. Passa rapidamente e nós voamos. Está no Salmo 90, se você gosta de anotar, 90, versículo 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. E Tiago 4:14 nós estudamos: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Você, eu, nós não sabemos o que acontecerá amanhã, porque a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Sabe qual é a figura aqui? Quem já viu o jornal, rádio anunciando de manhã: Aeroporto Santos Dumont fechado para pouso e decolagem. Se abate um nevoeiro terrível sobre a Baía de Guanabara. Vários voos foram adiados. Aí você pega um carro, 11 horas da manhã, olha para a Baía de Guanabara, você não vê nada. Teve nevoeiro aqui? Teve. É isso que a Bíblia está dizendo. A nossa vida é isso aqui. A pergunta é esta: se você partir esta noite, onde você vai passar a eternidade? Falo pelo Espírito de Deus esta noite. Se você for chamado esta noite, onde você vai passar a eternidade? Esta pode ser a tua última oportunidade. Deus está falando especificamente com uma pessoa nesta noite. Conserta-te com Deus, ainda hoje Ele está te dando oportunidade. Para a gente encerrar, que eu não quero lhes cansar. Diga comigo: a responsabilidade da salvação da minha família é minha primeiramente. Coloca a mão assim, diga: é minha primeiramente. Nós vamos assumir isto em nome de Jesus. Se você entender esta palavra, 1 Timóteo 5:8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Você está falhando nisso? Deus nos chamou hoje aqui para a gente corrigir. Você vai abraçar essa causa, salvação dos seus parentes, dos seus familiares. Pastor, como eu devo proceder para ganhar a minha casa? Vou dar 3 pontos e poderia dar vários outros, mas eu acho aqui que esses são muito importantes. Primeiro, ore.
Diga comigo, ore. Tudo começa com oração. Tudo começa com oração. E alguém já disse com muita sabedoria que antes de falar de Deus ou sobre Deus com as pessoas, fale com Deus acerca das pessoas. Preste atenção, eu não tenho muito tempo, mas eu quero lhe explicar isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 4, 3 e 4, ele diz: mas se ainda o evangelho, a mensagem que nós pregamos, ele está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, quem é o Deus deste século? Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ouça aqui. Quando você fala com seu parente, vamos para a igreja, vamos aceitar Jesus. Desse jeito você vai para o inferno. Isso aí não adianta. Primeiro você faz o quê? Começa a orar por ele. Isso é madrugada. Às vezes Deus nos incomoda de madrugada para acordar, e você fica procurando um Rivotril para tomar. E Deus está dizendo, é aqui, um passo mais, vem orar, vem falar comigo. Estou querendo conversar contigo. E você quer tomar chá de erva cidreira? Vem cá, vamos conversar. Chora sobre a tua família. E você começa a orar. Pedro é meu irmão. Eu digo, Senhor, olha a situação do Pedro, Senhor. E eu quero orar agora pelo teu Espírito. Eu preciso de sabedoria. E lendo Tiago eu aprendi que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Senhor, eu peço sabedoria para dirigir as palavras ao meu irmão Pedro. Senhor, eu preciso de graça. Agora eu te faço um pedido, Senhor. Eu sei que os demônios têm cegado a mente dele, mas eu uso a autoridade que tu me deste para repreender as ações do inferno. Desprende agora, demônios, em nome de Jesus. Darabacando que assim andurabana casa. Nem aí acando que ai agora barra surebedetia. Espírito de profecia nos meus lábios diz esta noite: se o meu povo soubesse o poder que tem nas mãos, mudariam não apenas a sua casa, a sua vida, mas mudariam uma nação inteira e o mundo. Deus está nos chamando para um tempo. Daiacando e semeia andurabás. Deus está nos puxando para um tempo de busca. Desliga o televisor. Desliga o televisor. Desliga o celular. E dedica tempo para buscar a Deus e a sua palavra. Deus quer fazer milagres. Ore. Ore, dê testemunho. E aí eu precisaria de uma mensagem, um tempo inteiro para falar sobre isso. Dê testemunho. Pregue, se necessário for, com palavras. Vou repetir. Pregue, se necessário for, com palavras. Deus está nos convidando para um tempo de gravidade. Às vezes brincamos muito, às vezes nos envolvemos com brincadeiras que aparentemente não tem nenhum problema, nenhum prejuízo. É um vídeo para lá, um vídeo para cá. Mas Deus está nos falando que isso são distrações para nos roubar uma preciosidade. Nós precisamos trazer de volta um tempo de gravidade no caminhar, no andar, no falar, em que as pessoas percebem quando chega um homem de Deus.
eu não gosto de dar testemunho de mim, não tenho idade para isso. Pastor Eliseu pode, eu não posso. Amém, pastor, amém, obrigado. Pastor me deu mais uns minutinhos aqui, obrigado, é um pai, né? Mas escute, eu não vou lhe cansar, mas ouça o que eu vou lhe dizer. Sabe o que eu percebo? Eu entrei numa loja para ver uma gravata. E quando você entra, que esta pessoa é uma pessoa que tem demônios, os demônios se agitam dentro da pessoa. E ela quer imediatamente te despachar. Não, é como se dissesse, sai daqui. O testemunho, ele vem às vezes, irmãos, sem que você diga uma palavra e sem que você saiba que está dando testemunho. Aí alguém diz assim, eu observo aquela pessoa, é crente, pelo andar, pelo falar. Eu nunca vi agindo assim. Dentro de casa. Aí, nós vamos separar um tempo, se Deus nos permitir, que eu vou falar sobre a convivência dentro de casa. Uma mensagem para falar com você. A gente pode dizer amém? Nesse tempo de restauração. Então, não vou tocar nesse assunto hoje. Mas olha só, para a gente começar a terminar. Quando você se preocupa com o seu testemunho, você entende que é uma luz ambulante. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Que os homens vejam as vossas boas obras para que possam glorificar o Pai que está nos céus. Você não pregou, mas a pessoa viu a sua atitude, o seu comportamento, a sua maneira de se conduzir. Ao contrário, irmãos, é muito triste quando alguém começa a conversar e aí ao final da conversa diz, mas para aí, você é crente? Você é crente? Nessa hora, o nome de Jesus é envergonhado. Mas eu quero crer que nesta noite eu estou falando para uma geração de gente que brilha. De meninos e meninas que fazem a diferença. De meninos e meninas que alguém diz, olha, fulana está passando mal, você pode orar por ela agora? E você vai orar. Jovens, que alguém diz na faculdade, olha, conversa com ele. Talvez ele tenha uma resposta para você. Deus está procurando gente que prega com o testemunho. E quando isto acontecer, a ilha do governador será impactada pela presença viva do Espírito Santo de Deus. Se você crer, fique em pé e dê um glória para Jesus. Escute o que eu vou lhe dizer em nome de Jesus. Há pessoas deste santuário que não morreram ainda por causa das intercessões. Eu me alegrei muito. Eu vou lhe dar um testemunho aqui da minha velha mãe, que já dorme no Senhor. Ela secou os olhos de tanto orar. Isso é uma figura de linguagem. Tanto chorar pelos filhos. Os joelhos pareciam o joelho de camelo. Aquelas marcas. Dedicou a vida para orar pela família. E um dia ela chorando disse, Deus, salva as minhas filhas. Salva as minhas filhas. E o Eterno disse para ela, nenhuma se perderá. Você crê que o Eterno fala? Nenhuma se perderá. Todavia, por causa da dureza do coração, não as poderei trazer à minha presença enquanto tu estiveres sobre a terra, porque são de dura serviço. Você entendeu a profecia? Tem gente que paga para ver. Onde é que está o testemunho? Quando você chora pela salvação de um parente.
ele pode vir quebradinho, mas vem, vai ser salvo, pelo poder do nome de Jesus. O bom é que venha inteiro, aleluia, inteiraço. Mas, todavia, se não vier inteiro, vem quebrado, mas vem, porque há um clamor diante do Senhor. Ouvi esta semana de um rapaz, assaltante, estava indo com um bando para assaltar. E aí, de repente, um jovem com folheto, 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 encostou perto do carro, não sabendo o perigo que estava correndo, e disse: um folheto, Jesus te ama. Aquilo foi o suficiente para o rapaz se inquietar no coração. Virou para o grupo e disse, 2 carros, disse: olha, moçada, se vocês segurarem, vocês podem ir embora. Vão fazer o trabalho, porque eu não sei o que aconteceu. Eu vou atrás desse jovem, eu senti uma coisa muito estranha, uma coisa diferente. E ele largou ali mesmo. O sujeito: você está louco, rapaz? É uma grande chance, uma grande oportunidade. E ele saiu atrás daquele jovem. Naquela noite, o Esquadrão da Morte de Santo André, São Paulo, matou todos os companheiros dele. 10 homens morreram. Que notícia terrível. Mas havia uma mãe intercedendo por aquele rapaz. Aramacando que assura manacando rabas. Tuas lágrimas diante do Senhor não vão se perder. O teu choro diante do Eterno tem sido recolhido, e Deus vai atender o teu clamor, porque não é da vontade dele que ninguém se perca. Eu quero orar por você que entrou aqui esta noite, e quando eu perguntei: se morrer hoje, sabe para onde vai? É salvo ou não é salvo? Se você não pode responder, se você não tem certeza de salvação, evangélico que está afastado, uma pessoa que nunca entregou a vida para Jesus, enquanto nós cantamos esta canção, saia do seu lugar. Eu quero orar por você hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Jesus está te chamando hoje. Então você que está afastado, você que ainda não entregou a vida para Jesus, seguro é com Jesus. Ele quer te salvar nesta noite. Enquanto cantamos, vem aqui à frente. Se você percebe que do seu lado há uma pessoa que ainda não tomou a decisão, ofereça. Diga: você gostaria que eu fosse com você à frente? Venha. Volte para Jesus esta noite. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. Nós já temos a primeira vida para Jesus. E o que passou, já temos a primeira vida. Onde está a segunda? Onde está a terceira vida para Jesus? Venha. Venha para Jesus, venha. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, Deus falou contigo esta noite, eu não tenho a menor dúvida. Não saia daqui sem tomar a sua decisão. Uma vez mais, família, só o refrão. Família, venha entregar a vida a Jesus. Pode sonhar.
chegou, o novo de Deus chegou, o novo de Deus chegou. Meus irmãos, há alegria no céu por um pecador que se arrepende. O Alexandre está entregando a vida a Jesus, é a primeira vez, e ele está confessando Jesus como Senhor e como Salvador. Nós vamos orar por ele. Estenda as mãos para cá. Pai querido, nós te louvamos pela vida do Alexandre, Senhor. Nós entendemos no nosso coração que tu estás agora retirando o Alexandre de circulação no mundo espiritual, e tu estás separando para o teu serviço. Como igreja tua, nós pedimos: escreve o seu nome no livro da vida. Senhor, que todas as amarras, tudo que o prendia ao mundo de pecado, sejam anuladas, canceladas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Firma-o, ó Pai. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir ao pastor Wagner Moté para nos conduzir nesta oração. Abençoe, mas abençoe esta família em nome de Jesus. Pai, nesta hora, Senhor, levantamos as nossas vozes, meu Pai, ó Deus, em direção a cada família aqui, meu Deus, ó Senhor, que seja um alvo da Tua graça, um alvo, Senhor, do Teu agir, do Teu restaurar, Senhor. Deus, nós colocamos as nossas famílias, meu Pai, diante de Ti, Senhor, ó meu Deus, porque confiamos, Pai, que a Tua palavra é verdadeira, porque confiamos, Senhor, que Tu tens um projeto maravilhoso para nossas famílias, e nós remamos, Senhor, em direção contrária a tudo que o mundo tem colocado contra nossas famílias. Nós dizemos não ao que o mundo tem ensinado contra nossas famílias, e nós vamos em direção ao que a Tua palavra tem prometido para nossas famílias, Senhor. Deus, nos ajuda, meu Pai, a cumprirmos, Senhor, este propósito que firmamos diante de Ti, e muda a história da nossa família para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você pode, olhe para alguém que está do lado, dentro dos olhos, e diga: aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz.